Vamos lá, meninas. Produzir aquele vestido para nossas gatinhas poderem desfilar na rua, no shopping ainda hoje. Gente, vamos pontuar aqui uma coisa. Amiga, dá sim para poder costurar esse vestido somente utilizando a máquina reta. Não é necessário ter overlock para esse projeto. Vocês vão trabalhar da seguinte forma, quem assim proceder. Vocês podem fazer um zigue-zague e depois vir com uma costura reta, ou vocês podem vir com uma costura francesa. Como é costura francesa? Vocês vão pegar o direito do seu tecido com direito, tá? Para fora. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o direito. É ao lado da sua estampa. Esse aqui é o avesso, é a parte de trás do seu tecido. Então, neste caso aqui, eu peguei o tecido verde só para a linha ficar em evidência, tá? Mas na realidade o que vocês vão ter lá é o seguinte: estampa com estampa, do jeitinho que tá aqui, ambas para fora, ok? Vocês vão então pegar a sua estampa, estampa com estampa, vão passar uma costurinha reta, vão refilar. O que é refilar? Tira esse excessozinho aqui, deixa uma margenzinha fininha. Cuidado para não cortar a costura. O objetivo aqui não é cortar a costura, é só deixar uma margenzinha, porque ao revirar, ao rebater essa peça, vocês vão virar ela assim desse jeitinho e vão passar uma costurinha aqui, do jeitinho que tá aqui, ó. Virei, ok? E passei aqui uma costura. A largura, aí você que vai determinar. Eu, por exemplo, aqui, ao ter o tecido, né, virado do lado, ele vai ficar do lado direito para fora, e é dessa forma que vai ficar a parte interna do vestido. Se você fizer essa costura aqui bem fininha, refilar bem, você não precisa rebater. Se você fizer ela mais larga, o interessante é que você dobre ela, deite ela aqui assim, tá vendo? E passe aqui uma outra costura. Pronto, travando, que aí não fica essa abinha. Bom, considerações feitas, vamos para agora a nossa peça. No molde que vai estar lá no arquivo do grupo, vocês vão encontrar as alças, né? O babadinho da alça desse jeitinho aqui. Lembrando que ela é dobrada aqui, tá? Ao efetuar o corte, você tem que considerar que essa peça aqui, ela está dobrada, desse jeito. O que nós vamos executar aqui? Passe um overlock, uma costurinha bem fininha. Se porventura, cara, vocês tiverem uma... Deixa eu até tirar aqui. Eu tenho esse pé calcador, tá vendo? Ele faz costura em barra lenço, bem fininho. Vocês podem também utilizá-lo tranquilamente. Vou efetuar aqui a costura, já vai ficar acabado. Após isso, nós vamos então franzir da seguinte forma: uma costurinha reta, colocando a sua máquina no maior ponto que ela tem. A minha aqui, por exemplo, o maior ponto dela está no número 4. E na maior tensão, aqui na minha máquina já é o número 9. Então, coloque ela na maior tensão e na maior largura de ponto, que a sua máquina automaticamente já vai começar a franzir aqui, ok? Ah, eu acho isso muito difícil, isso não dá certo, não fica um franzido legal. Lá vai eu fazer propaganda de pé calcador, oh Deus. Tem esse pezinho, eu não vendo isso não, tá, gente? Tem um pezinho, tá vendo? Esse pezinho aqui, ele é muito legal. Ele é para poder fazer franzido e se adapta tranquilamente em máquina reta. Isso aqui é um facilita muito grande. Se você quiser tocar uma produçãozinha, já vai franzindo tudo, adiantando e depois só vai aplicando, né, nas demais peças. É uma dicasinha bem legal. A nosso babado da alcinha, ele vai ficar desse jeito, ó. Aqui, ó, já passei a costura e já passei a minha costurinha reta para poder executar o meu franzido. Eu abri ela assim para poder facilitar aí a visualização de vocês. Gente, eu queria pedir que vocês ficassem comigo até o final do vídeo, tá? É importante nós aprendermos, é importante, mas tem coisas que são muito mais importantes na vida. E eu tenho uma dica, uma informação muito preciosa que pode fazer
uma verdadeira revolução dentro da sua casa, junto à sua família. Então fica comigo aí até o final, tá? Franzida a nossa peça, percebam que ela fica meio assim, né? Meio engelhadinha, meio se mexendo. Realmente não é uma coisa muito legal. Vai ficar desse jeito aqui assim. O que normalmente eu faço para evitar que isso aqui saia da medida? Se eu tiver que fazer vários babadinhos assim. Depois que eu cheguei na medida que eu quero, aqui eu tô executando um vestido tamanho 4 anos, tá? Se eu não me engano, a medida que eu vou trabalhar aqui é com 14 centímetros. Então, eu vou pegar aqui a minha trena. Vou medir aqui mais ou menos a extensão que eu consegui chegar com o meu babadinho, ó. Percebam que eu ainda tenho que franzir um pouco mais. Daqui até aqui ele tem que estar mais franzidinho. Eu quero ela bem cheinha, para ela ficar armadinha no ombro da minha filha. Mas se vocês quiserem reduzir, vocês podem reduzir. Aí é questão de economia, de produção, e vai do critério aí de vocês. Mas basicamente a medida eu vou dar. Por quê? Porque na hora de aplicar não tem erro no momento de ficar no ombrinho. Então isso daqui, a medida, o comprimento disso daqui é opcional para vocês. Eu vou ajeitar um pouquinho mais para poder chegar aos meus 14 centímetros, que é o que eu quero, que é o que vai ficar aplicado lá na minha alcinha, ok? Aí vai o detalhe. Para que ela não fique assim, não corra o risco de você fazer vários franzidos e ele sair do lugar, sei lá, correr. Normalmente eu venho depois com uma retinha aqui em cima, um ponto normal mesmo, que aí ela trava do jeitinho que ela está aqui. Você vai poder mexer, manusear, endireitar e não vai correr o risco disso aqui abrir, tá vendo? De ceder, de voltar pro lugar. Não, vocês vão manter a medida que vocês determinaram tranquilamente. Bom, passei dessa etapa. Vamos agora para nossa alcinha. Nesse projeto, para esse tamanho, eu estou utilizando aqui uma faixa de 5 centímetros, 5 centímetros e meio, tá? 5 centímetros e meio. O que que eu fiz? Fui lá no ferro, passei bonitinho, dobrando, né, as duas laterais e depois virei, dobrei a minha peça e vinquei ela no meio, fazendo então um viezinho. A aplicação do seu babado, ela sempre vai começar a partir de 3 centímetros, porque eu vou deixar dois para fora, ele não fica devidamente encostado na peça, tá? Eu vou deixar 2 centímetros para fora e 1 centímetro internamente. 1 centímetro internamente. Então, marca aí os 3 centímetros como referência para vocês poderem fazer a aplicação do babado da alcinha. Eu recomendo o seguinte, a alcinha, ela, para esse tamanho, ela tem mais ou menos 21, 23 centímetros. Ela fica com 20 centímetros acabada, pronta. 20, 21 centímetros. E 23, né, em toda a sua extensão. Não corte para poder fazer isso. Corte uma peça inteira, sei lá, uns 50 centímetros, com uma margenzinha de folga, para que vocês consigam fazer essa aplicação bonitinha, principalmente se vocês estiverem trabalhando com aparelho de viés, porque quando ele entra, né, o viés de 6 centímetros, de 5 centímetros, quando ele entra, você vai ter uma perdazinha aqui de mais ou menos 1,5 centímetros, que talvez não possa ficar legal, onde você tem que fazer aquele ajuste fino, né? Da regulagem aqui do aparelho para poder estar casando certinho o encaixe até você começar a encaixar o seu babadinho aqui nessa abertura. E aí ele vai automaticamente na medida. Eu não faço com esse porque esse daqui é o de 4. E a largura que eu quero aqui, eu quero uma largura maior. Eu não quero uma alça tão fininha. Quero desse jeitinho aqui. A acabada, ela vai ter mais ou menos 1,5 centímetros, tá vendo? Eu acho que é o ideal para poder compor o meu babadinho, que vai ficar aqui posicionado, bem frufruzinho mesmo, e para ficar no ombrinho da minha filha. A largura tá ótima. Meninas, a outra parte que nós vamos executar
é o lacinho das costas. Nesse caso aqui, eu tô contrastando a estampa, para não ficar tudo floral, né, gritando. Eu escolhi esse verde aqui, ele nem é muito semelhante ao verde da estampa que eu tô utilizando, mas como ele é um verde escuro, eu acho que ele vai dar um contraste bem legal na hora de fazer um laço nas costas. Mas isso daí fica ao critério de vocês, tá? Quer fazer o uso do mesmo tecido, quer botar um tecido diferente, uma tonalidade diferente, quer, sei lá, aí fica ao critério de vocês. A faixinha que eu cortei, né, vai estar desse jeitinho aqui assim. Eu vou colocar lá no nosso arquivo, vai estar um pontilhadinho. O que é esse pontilhadinho? Para não ter que botar ela inteira, né, porque eu vou tomar mais do que uma folha e é necessário, eu vou dar a medida dela completa. E aqui na extremidade eu vou te dar um chanfrozinho, só um gabarito para você fazer esse chanfro, você ter uma noção de como ele vai ficar, né, o cortezinho. Qual é o processo aqui? Nós vamos colocar, aqui é uma cor única, então para mim não tem esse problema, mas se você fosse costurar com um tecido estampado, considere que você vai colocar avesso, não é direito com direito para fora não, é direito com direito internamente, vai estar desse jeito assim, do lado de fora você vai ter avesso com avesso, tá? Então, recapitulando, se ele for estampado, estampa com estampa para dentro e a parte de trás para fora. O processo é simples. Passem uma costurinha aqui reta, lembrando que ao iniciar essa costura sempre dê um retrocessozinho para poder, né, ficar mais fixa a linha. Vem com uma costurinha reta até o final. Normalmente eu faço assim, sabe, até o final, tranquilo, de boa. Margeando meio centímetro, dependendo do seu pezinho de máquina, meio centímetro, ok? Para não comer muito. Depois eu venho com uma costura na diagonal, mesma coisa, retrocesso no início, retrocesso no fim, para poder segurar bem. E depois eu venho com uma outra costurinha aqui reta na outra lateral. Simples assim. Está costurado os lacinhos do nosso vestido. Vocês vão repetir esse processo 2 vezes. Ao repetir esse processo, acho que não é necessário mostrar, mas vocês simplesmente vão pegar a sua peça, ó, tá aqui, ó, a costura feita aqui dentro. Tá vendo? Vão pegar a sua peça, vão revirar ela. Cuidado, vem com amor e com carinho, com alguma coisa pontuda. Claro, algo que não venha rasgar o seu tecido, né? Mas dá uma ajeitadinha aqui, ó. A hora que você revirar nos cantinhos, para ele ficar com um chanfro bonitinho. Pronto, está aqui executada o lacinho do nosso vestido. Se você quiser, você pode vir passar uma costurinha aqui rebatendo, margeando, só poder travar. Eu não vou fazer isso, eu quero ele soltinho, assim, sem costura alguma, tá? Nós já efetuamos a costura na lateral, unindo a pala da frente com a pala das costas, né, do nosso vestidinho. Agora nós vamos fazer a fixação das nossas alcinhas que já estão prontas, com o babado, né, costuradinho e com a medida certa, ok? No geral, o que seria feito aqui? Iria ser posicionada, né, a alcinha, voltada para o lado, né, ao qual você deseja que seja a frente do seu vestido. O detalhe da frente, eu falo isso porque você pode utilizar um pano de forro diferente. Eu estou utilizando aqui a mesma estampa, mas você pode, por exemplo, numa cor como essa, ela cairia tranquilamente um branquinho, um verde, um rosé, né, como um pano de fundo. Então, o detalhe da alcinha dessa estampa aqui, neste caso, por exemplo, teria que ser voltada, né, para a estampa, para a frente da pala, a estampa que eu estou usando. E no geral, a gente passaria uma costurinha reta aqui. Esse que é o usual do negócio. Só que, no início, eu tive problemas sérios com isso. Por quê? Eu vim até aqui,
costurava a alcinha. Aí quando chegava aqui na cava, ou eu passava a costura por cima, ou eu distanciava mais da minha costura. Resultado, a minha alcinha, ao invés de ficar coladinha com a minha pala, ela ficava um pouquinho distante. Aí depois você tem um trabalho de abrir, tem que refazer novamente. Ou assumir, né, aquele espaçozinho ali excedente. Como é que eu acabo com isso? Eu faço então a primeira costura da minha pala, pegando como referência a cava do meu bracinho. Costuro somente as cavas do meu bracinho. Eu vou marcar aqui com caneta que vocês vão entender melhor. Quando chegar aqui, devidamente costurado, em ambos os lados, não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Tá vendo? Quando eu chegar aqui, não tem como eu errar. É só eu posicionar a minha alcinha aqui bem rente, que ela vai ficar certinha quando eu desvirar. Só que aqui tem um porém. Essa alça, ela é fixada tanto na parte da frente como aqui, na extremidade, né, da pala. Então, o que que eu faço normalmente para não dar erro? Primeiro, eu efetuo essa costura da cavinha dos braços. Isso aqui é para facilitar, tá, gente? Porque no início, até a gente aprender, a gente se embanana mesmo. É claro que quem tem experiência vai passar nisso aqui batido, mas quem não tem, o ideal é que comece no passo a passo, engatinha primeiro. Eu dou pelo menos aqui, ó, uns 3 ou 4 centímetros de distância. Aqui desse ponto, uns 4 centímetros, eu venho com a minha costura até aqui, mais ou menos, deixando uns 4 centímetros. Por quê? Na hora que eu desvirar ela, é mais fácil. Eu vir aqui, fixar a minha alcinha que já está devidamente costurada, eu já vi, está certinho, não preciso fazer correção nenhuma, tá garantido. E depois eu venho com a peça revirada da mesma forma, só aplico ela aqui, a outra extremidade, né? Que no caso essa aqui é a parte de trás, e ela vai ficar certinho, desse jeitinho aqui. Certinho, posicionada no ponto em que eu quero. Já efetuei a costura aqui na parte superior da minha pala, para poder fazer o devido posicionamento da minha alcinha. Vim com a minha costura ao longo da cava do braço, respeitando a medida de 4 centímetros, o limite, né? De 4 centímetros aqui, para depois a gente fazer a fixação da alça na parte de trás. Toda a área curva, ao ser costurada, o ideal é que nós possamos fazer pix, respeitando, claro, a costura, tá? A linha. Cuidado para não cortarem a linha aqui nesse ponto. Esses piquezinhos é somente para poder facilitar na hora de desdobrar a peça e não ficar, né, difícil, ou rígido, ou embolado o tecido aqui, ok? Então, agora a gente vai proceder à fixação da nossa alcinha. Eu falei com vocês que a alça desse modelinho, ela não é, porventura, encostada, tá vendo? O babado, ela não fica fixo, rente a pala. Ele tem um leve distanciamento de pelo menos uns 2 centímetros, tá? Então, para que não tenha erro, né, na hora de costurar, eu dei uma margenzinha de mais 1 centímetro, só para vocês trabalharem aí como uma referência. Como a gente vai proceder? Vocês vão escolher a face que vocês querem, vão posicionar, né, as suas alcinhas. Por exemplo, se for essa face aqui de baixo, vocês vão posicionar direito com direito do tecido, a frente com frente do tecido, ok? E ao rebater, ela vai ficar direitinha. Vamos então, já temos o nosso limite aqui, como galga, como referência. É só colocar aqui dentro, bonitinho, já tá devidamente costurado. O bom de fazer essa costura primeira da cava, porque também tem isso aqui, ó. Se você não tomar cuidado, você acaba costurando até o babado do ombrinho. Ainda tem essa. E na pressa, minha irmã, pense que você não vai fazer porque você faz, tá?
na pressa, na correria, com criança te pentelhando, você acaba fazendo sim, infelizmente, mas é verdade. Coloquei bem rente aqui a minha margem de costura. A peça tá direitinha. Vamos então agora fixar ela aqui para que ela não corra. Bom, agora vamos passar uma costura reta aqui. Dá uma costurinha de retrocesso para poder fazer um reforço nas alcinhas. E agora é só efetuar o fechamento. Com as nossas alcinhas devidamente fixadas, vamos tirar o excesso, né? Dar aquela refiladazinha. Agora que a nossa pala já está devidamente costurada, vamos fazer a fixação da nossa alcinha na parte lateral. Como é que a gente vai proceder? Para a gente ter como referência, né, a nossa costura lateral aqui, a gente vai dar um distanciamento de pelo menos meio centímetro até onde vai ficar a nossa alcinha, tá? Então, sei lá, uma canetinha, um gizinho, só faz uma marcaçãozinha para você não fugir muito disso daqui. E tendo a peça já virada, né, é garantido de que você não vai errar a forma da fixação dela, ok? Vocês vão pegar, vocês já sabem como é que ela tem que estar devidamente posicionada. Já vai ter a marcaçãozinha da onde vai estar posicionada a costura. Vem aqui, ó, fixa, coloca ela na posição. Agora é só passar uma costurinha. Esse processo nós vamos fazer em ambas as laterais, tá? As nossas alcinhas já foram costuradas. Vamos fazer agora a fixação do nosso lacinho. No final das contas, o que você vai ter é um lacinho posicionado aqui nas extremidades, certo? Qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Na extremidade do nosso laço, ele tem um chanfro, né? Um corte diagonal. Então, como ele fica espelhado, vocês têm que ter o cuidado para o seguinte: se a pontinha tá para cima em um lado, a pontinha também do outro lado tem que estar da mesma forma. Aqui eu estou posicionando ela para baixo, aqui eu estou colocando ela para cima. Então, posicionem primeiro a forma com que vocês querem, tá? E elas agora vão trabalhar desse sentido aqui, fixadas em ambas laterais, ok? Bom, deixa aqui reservado. Nós vamos primeiramente posicionar essa. Como é que a gente vai proceder? Só virar a peça. Vira ela do avesso. Cuidado para não costurar, tá? A nossa alcinha aqui na parte de trás. Se for preciso, até coloca aqui um alfinetinho para que ela não corra, né? Não corra o risco dela andar e você acabar efetuando essa costura junto. Posiciona o nosso lacinho aqui bem rente à costura, tá? Bem rente a essa costura e vamos fechar o sanduichinho. Vamos fechar aqui esse sanduichinho, pegando como base e referência aquele meio centímetro ou um pezinho de máquina, né? Ao qual eu dei aqui pra vocês. Aqui, galerinha, é o que eu falei pra vocês, ó. As extremidades e as pontinhas estão posicionadas e voltadas para o mesmo lado, né? Seja para cima ou para baixo. E ele já está devidamente fixado aqui, rente à nossa alcinha. Poderia até fechar totalmente essa costura, mas percebam que eu não fiz isso por um único motivo. Nós temos que fazer a fixação do nosso elástico. Bom, o nosso elástico é o seguinte: vou pegar o meu tecido, a medida vai estar certinha lá para vocês. Vou proceder uma costura aqui na pontinha, tá vendo? Travando ele em uma extremidade. Posicionar ele na máquina e vou fazer a minha marcação. Esse elástico aqui, ele tem que ter 13 centímetros. Essa marcação aqui tá errada, tá? Essa é a segunda aqui. Com ele já travado em uma ponta, eu vou simplesmente tracionar ele até a outra extremidade. Dobrar o meu tecido, passar uma costurinha reta ou um zigue-zague fininho, só para poder ele fixar. Quando ele voltar, ele já vai dar, né, aquele franzido automático, ok? Gente, o elástico já foi costurado, tá? Na nossa pecinha.
Eu fiz uma costura na parte de cima, passei uma costurinha reta, tracionando ele. E na parte de baixo, somente duas costuras, ok? Na hora que vocês forem efetuar isso, deixem sempre uma margem de 1 ou 2 centímetros excedentes para vocês conseguirem tracionar com facilidade. Se vocês forem cortar a medida certinha, dificilmente vocês vão conseguir fazer esse processo aqui, tá? Então, se lá está escrito 13 centímetros, por favor, coloquem muito mais. E agora, como é que a gente faz a marcação? É simples. Pega um ponto de referência, por exemplo, vou começar daqui, né, onde foi minha costura inicial. Pega a sua trininha, mede os 13 centímetros, que é onde tem que ficar, né, exposto. Tá aqui. A minha área vai ficar aqui devidamente posicionada é essa. Percebam que na medida que eu coloquei para vocês, eu deixei um pouco mais de tecido, né? Uma parte de tecido excedente, um pouco maior do que o necessário. O único objetivo disso daí é facilitar o manuseio. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a medida do nosso elástico que vocês estão trabalhando. Eu aqui no caso estou trabalhando com um elástico de 2 centímetros. Mas, sei lá, por conveniência ou de acordo com o que você tem em mãos, você pode colocar um elástico maior, um elástico menor. Isso aí vai variar de acordo com o que você tem na mão para poder trabalhar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar pelo menos, vão dar 1 centímetro a mais. Só dar uma refiladinha. Porque esse 1 centímetro a mais aí é justamente o que vai ser necessário para que a gente consiga efetuar a emenda, né? A união da nossa saia com a pala do nosso vestido. Então, dá pelo menos 1 centímetrozinho aí a mais, tá? Deixa eu tirar aqui. E aí, nós vamos fazer, então, a aplicação do nosso elástico na pala. O princípio aqui é o mesmo. Eu estou deixando 1 centímetro aqui abaixo, né, da medida do meu elástico, que eu estou utilizando, para poder fazer a aplicação. E automaticamente eu vou ter 1 centímetro aqui também, como área de trabalho, né? Como vai ser aplicado isso? No final das contas, nós temos que ter essa peça aqui assim, ela vai ficar encaixadinha, desse jeitinho aqui, certo? Você pode simplesmente vir com uma costurinha aqui por cima rebatendo, e isso aí é conveniência, mas eu não quero, eu não quero costurar, fazer uma costura aqui por cima, rebatendo ela. Não quero fazer esse tipo de travamento, eu quero deixar ela dessa forminha que está aqui. Então, para facilitar, eu simplesmente vou pegar, vou abrir a minha peça, meu sanduichinho, lembrando, direito com direito, estampa com estampa, vou pegar o meu elástico, posicioná-lo para cima, né, para a parte superior, vou vir aqui na minha medida e vou aplicar ele. Pronto. Vou passar aqui uma costurinha reta. Lembra de dar um retrocessozinho nessa área, porque é uma área, né, que pode ser um pouco forçada pelo uso. Ela tem que esticar. Passa uma costurinha reta aqui e vamos reservar essa peça. Gente, agora nós vamos fazer a saia, tá? Do nosso vestido. Deixa lá reservada a pala, o elástico, e vamos então fazer o fechamento aqui da nossa saia. Para aqueles que não têm overlock, né? Eu recomendo uma costura francesa. Vocês vão colocar direito com direito, ok? Vão passar uma costurinha reta. Vão deixar uma margem bem fininha de tecido. Se for necessário, refilem, tirem os excessos. E após essa costura reta, né, a peça já emendada, direito com direito, nós vamos virar ela novamente. Vincar, passar a ferro, ou simplesmente vir ajeitando aqui assim na mão, ó, com carinho. E com a peça já virada, vamos passar uma outra costura aqui, margeando meio a 1 centímetro. Isso vai depender muito da medida que você deixou aqui excedente de tecido, tá? Por isso que o importante é vocês refilarem bem,
tomando cuidado para poder não beliscar, não cortar a costura, ok? Façam isso em ambos os lados. Galerinha, eu já vi nas extremidades do meu vestido, a costura foi feita. Ela vai ficar com essa abinha aqui, tá vendo? Essa abinha da costura francesa. Vocês vão ter uma costura por fora, reta, e por dentro, devidamente acabado, né? Claro, quem tem a overlock, passa reto a overlock aqui. Agora, quem não tem, essa é uma forma de dar acabamento ao seu vestido. A gente faz esse processo em ambas as laterais. Agora, nós vamos fazer o barrado do nosso vestido. Quem tem a sua overlock, passa um overlock aqui na extremidade para dar um acabamento, ou um zigue-zague, simplesmente espelha aqui, dá a medida que quer. Eu recomendo aqui 1 centímetro ou 2 no máximo, tá? E efetua a costura, ok? Quem não quer fazer desse jeito é simples, dobra aqui, mais ou menos um meio centímetro, depois dobra novamente, chegando a 2 ou 1 centímetro. Acho que 1 centímetro aqui, 1,5 cm é o ideal para esse vestido. Ah, eu tenho dificuldade com isso, não tem problema, gente. Vai lá, vinca no ferro, alfineta, faz isso em toda a extensão dele. E passa uma costurinha reta aqui, dando um acabamento. Gente, já fiz a costura do barrado do nosso vestido. Coloquei mais ou menos 1,5 cm, tá? De barrado, em toda a extensão da parte de baixo. E já fui lá na máquina e efetuei o franzido do nosso vestido, ok? Usando o pé calcador ou então mexendo, né? Aumentando a tensão e a largura do ponto, ele já vai começar a franzir. Fiz o ajuste mais ou menos para o tamanho que eu preciso. Agora nós vamos proceder à união da nossa saia. Gente, cabe aqui umas observações. Vou te dar uns bizus aqui do negócio. Se porventura você tiver tempo, dependendo do seu público, né, do material que você esteja trabalhando, há algumas formas de nós procedermos essa união aqui. Uma delas é simplesmente nós viemos aqui, deixa eu virar aqui que facilita a visualização. Vincamos essa peça, dobramos ela, tá vendo? A parte de dentro e a parte de fora, onde nós vamos ter a formação de um sanduichinho, certo? Após a formação desse sanduichinho, ela dobradinha, tanto dentro quanto fora, lembrando que se essa for a opção de vocês, vocês têm que deixar também, né? Essa abertura, essa costura, ela não pode continuar até o final aqui da área do nosso elástico, ela tem que cobrir somente a área do elástico e deixar essa aba aberta para que vocês consigam fazer essa aplicação. Se essa for a opção de vocês, vocês vão simplesmente passar, vincar. Ou tem uma coisa, gente, que eu utilizo às vezes quando eu uso tricoline. Tecidos, né, engomados, assim, mais rígidos, sarja, eles aguentam fazer isso. Pega uma colinha bastão, é o quebra-galho, passa aqui e gruda. Por incrível que pareça, ele gruda, ele ajuda a fixar. Então, na hora de você fazer a aplicação, isso facilita. Eu vou novamente pegar aqui o nosso tecidinho de referência, só para vocês terem uma ideia, né? Facilitar aí o que eu tô querendo passar para vocês. Ao efetuar esse sanduichinho vincado bonitinho, vocês vão inseri-lo aqui dentro da pala. Podem alinhavar para poder ter certeza de que está devidamente posicionado, ou aqueles que se sentirem mais à vontade, pode aplicar diretamente. Então, ao efetuar essa aplicação, vocês só vão passar uma costurinha reta aqui, fininha. Lembrando de dar um retrocesso, né? Nas laterais, na parte ali do elástico, dar uma tensionada no elástico para poder esticar, né? O vestido e ele ficar com a aplicação direitinho. Vocês vão ficar com a costura dessa forma, tanto dentro quanto por fora. Ele vai estar aplicado direitinho, o sanduichinho. O acabamento vai ser esse, dentro e fora, dobradinho. Uma outra forma mais simples é vocês pegarem a peça, ela virada sempre do lado avesso, vou até virar aqui. Essa aqui é a parte de fora.
Olha as alcinhas, é a parte de fora. Vou virar ele pra dentro. Pra dentro tá difícil, né? Matei o português. Por favor, professoras de português, me perdoem aí agora. A garfe. Então, eu vou... Virei a peça. Melhorou, né? E vou efetuar essa emenda, essa união. Fazendo uma aplicação de um zigue-zague. Pego ela aqui, certo? Coloco estampa com estampa, sempre voltado para fora. Venho aqui, passo um zigue-zague e uma reta. Pronto, já dei meu acabamento. Essa é uma segunda opção. Isso para quem só tem reta, tá? Para quem não tem overlock. Ou se quem tiver overlock, passa o overlock, a interlock, já mata esse processo aí. Uma outra opção é vocês fazerem uma costura francesa. Mas aí, neste caso, vocês teriam que deixar uma margem maior que 1 centímetro aqui, na parte do elástico. Ou seja, o comprimento aqui, a partir da medida do seu elástico, teria que ser um pouquinho maior, para que vocês consigam executar esse processo que eu já mostrei para vocês, né, do nosso vídeo, que é fazer a costura francesa. Ele vai ficar por fora, uma costura reta, uma união perfeita, e por dentro, tipo essa canaletinha, né? Como se fosse um viésinho acabado com o próprio tecido. Uma área mais cheinha. Qual é o gatilho aqui, o pulo do gato? É ao efetuar esse processo, refilar bem. Refilar bem, mesmo nessa parte franzida do vestido, quando vocês procederem àquela costura de travamento, a primeira costura, refila bem para que vocês consigam fazer esse processo aqui, tá? Mas aí, vocês têm que deixar um comprimento um pouco maior aqui na parte de baixo do seu elástico. Uma outra opção é vocês procederem à união da peça. Passa aqui uma costurinha reta de travamento, refila bem. E aí, vocês podem fazer a aplicação de um viés com o próprio tecido, pegar um viésinho, claro, menor do que esse, ou feito à mão, vincado, ou com aplicação, né, com o uso do aparelho de viés. Acho que o de 4, de 3 centímetros seria o ideal. Procede a uma costura de travamento da saia com a pala, refila bem, faz a aplicação do viésinho aqui do próprio tecido ou um viés pronto. Por que não? Ó, eu vou pegar um vermelho aqui porque é o que eu tenho em mãos agora. Mas digamos que eu tivesse um viés com o mesmo material, por exemplo, do detalhe do laço, né? Que é esse tecido verde aqui musgo, esse verde escuro. Ele ia ficar um acabamento lindo por dentro. Porque eu ia ter o floral por fora e por dentro eu ia ter essa emenda, né? Esse acabamento floralzinho. Oh, esse acabamento com um verde, uma tonalidade que eu utilizei aqui no laço para poder dar destaque ao vestido. Você não iria ver essa emenda. Ele iria ficar acabado aqui direitinho. Nessa peça aqui, gente, eu vou fazer uma emenda simples, tá? Eu vou passar uma costura reta, travando, e depois eu vou vir com acabamento com a minha overlock mesmo. Porque é um vestido que eu tô fazendo para minha filha. Mas aí, no caso de vocês, vocês façam uso da técnica, né? Que seja mais prática para poder agilizar a produção de vocês. Por isso que eu tô tendo essa preocupação aí de dar essas opções. Bom, basicamente, nós já costuramos a pala da nossa saia, já fizemos o barrado da nossa saia, já costuramos as laterais, né? E a pala do nosso vestido está pronta. Só agora é necessário efetuarmos essa união. Para que na hora de franzir a gente consiga deixar uma medida razoavelmente certa, o interessante é que vocês possam medir. Então, peguem a pala do seu vestidinho e meça, por exemplo, a parte das costas, como tem um elástico, vem aqui, trava ela, dá uma esticadinha, ó, 28, 28,5, 29, 37, 38 centímetros. É o que vocês têm que deixar na parte das costas, basicamente.
tá? O vestido, para que ao vocês esticarem aqui, consigam fazer uma aplicação legal. E na frente, a mesma coisa. Vem aqui, pega a extremidade, mede. Ah, eu preciso de mais ou menos 30 centímetros e meio. Então, vocês já sabem qual é a medida que vocês têm que deixar na frente e nas costas na hora de efetuar o seu franzido. Um outro bizu aqui é o seguinte, como eu não fiz o travamento dessa peça, né, passando uma costura na parte superior, rebatendo, para que não ocorra o risco de, sei lá, eu tô aqui muito bem costurando, aí de repente fica uma barriga, né, ela sobe, sai do lugar, ou fica engilhada em algum ponto. Alfineta, dá uma travadinha aqui, ó, nesses pontos, dá uma alfinetadinha. Para quê? Que você vai garantir que a pala do seu vestido vai ficar esticadinha, direitinha, e ela vai basicamente respeitar as margens que você quer. Isso principalmente se você não passou uma costurinha aqui, né, nas cavas, na parte superior, rebatendo. Então, não custa nada a gente dar uma travada, isso aí facilita na hora de efetuar essa aplicação. Bom, eu estou com a minha peça agora posicionada para o lado de uso, o lado direito dela, tá? É o lado em que a criança vai usar. Não estou utilizando o lado do avesso, o lado que a criança vai utilizar. É o que vai ficar exposto. Vamos pegar a nossa saia, ok? Já costurada. Vamos encontrar as laterais dela. Eu achei aqui uma lateral e a outra, já com as medidas pré-determinadas e mais ou menos travadas. Isso aqui eu tô fazendo só para uma ilustração de vocês, tá? E vamos pegar então a pala do nosso vestido, pegar a extremidade dela aqui, certo? E fazer essa união, encaixar ela aqui dentro. Abre a saia e encaixa aqui. Fazendo a união certinho dessa costura, da costura lateral da saia com a costura lateral da pala do vestido. Dá uma alfinetadinha. Em ambos os lados, porque aí a gente consegue fazer o ajuste dessa medida. A outra lateral, a mesma coisa. A união da pala com a costura, certinho. Ajeita. Aí agora que é o trabalhinho, né, de capricho, de carinho. E regulando aqui esse seu franzido de forma com que ele se encaixe com perfeição aqui nessa medida. E ele fique distribuído da forma correta. Você já fez uma medida, mas o ideal é que vocês façam agora aquele ajuste fino. Efetua a costura de vocês, a emenda, zigue-zague, overlock, viés, o que vocês convencionaram aí fazer. E ao rebater essa peça, ao virar essa peça, ela vai estar devidamente acabada. Eu vou fazer esse processo tanto na frente quanto nas costas. Cuidado para não costurar o laço, tá? Se acharem melhor, tentem travar ele em algum ponto. E vamos proceder então a essa união. Peça concluída, costura feita na parte de trás, mantendo, né, a tensão do nosso elásticozinho. Já fiz a união aqui, passei primeiro uma costurinha reta, depois eu vim com um overlock, você pode vir com um zigue-zague para dar um acabamento. Ou fazer a aplicação do viezinho, né, como eu falei. Vocês podem fazer o uso de um viés com uma tonalidade semelhante ao tecido que vocês estejam utilizando, também dá um destaque muito legal. Olha, se fosse um verdinho, um rosé combinando,
essa parte interna ia ficar toda acabada com um viezinho. Ia ficar lindo também. Bom, meninas, está pronto o nosso vestido. Espero que vocês tenham gostado. Peço humildemente desculpas aí pela repetição, né? Pelas condições talvez não ideais de trabalho, mas a gente faz, né, conforme as nossas forças. E foi feito com muito carinho, muito amor para que vocês consigam fazer para seus filhos, vender, ganhar um din-din, né? Tocar aí a produçãozinha de vocês. Tá pronto o nosso vestido. O lacinho, ele fica mais ou menos desse tamanho, tá vendo? Se vocês acharem que tem que colocar maior, é só aumentar, né, o comprimento da medida ao qual já vai no molde para vocês. Fiz o acabamento interno. Eu consegui o objetivo que eu queria. Eu queria ele bem vintage, bem rodado, bem romântico, né? Com esses babadinhos aqui nos ombrinhos, esse estilo floral, bem rodadinho. Agora nós vamos para o melhor momento do nosso canal. Nós temos passado por dias tenebrosos, tensões no mundo, e a cada vez está mais claro que Jesus, a vinda de Jesus não foi em vão. Tudo que consta nas Escrituras está acontecendo, está sendo comprovado, né? E alguns podem dizer assim: ah, na época da Primeira Guerra também falaram isso, na Segunda Guerra também falaram isso. Só que existem particularidades no livro de Apocalipse, nos livros proféticos, que não tinham naquela época. E hoje há a possibilidade, né, de dar andamento a esse processo. Pelo processo da globalização, pela implantação do 5G, pelos processos que o homem conseguiu adquirir através da sua ciência. A Bíblia fala que a ciência iria avançar muito. Hoje eles conseguem controlar o tempo em uma determinada região, fazer nevar, fazer ter seca, eles conseguem fazer isso. Isso é científico, isso está comprovado, né? Eles têm miscigenado o DNA humano com DNA de animal. Morre agora, recentemente, um homem que recebeu um transplante de um coração, que é um coração cultivado num porco, com um indício, né, de um DNA humano. A Bíblia fala que os rios tornariam-se como sangue de morto. Naquela época, anos atrás, eu tiro pelo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a Ilha do Governador, a água era limpa, translúcida, como minha mãe fala. Hoje em dia é lodo, é lama, é esgoto puro a praia, praticamente, né? Suja. Os rios estão sim como sangue de morto, escuro, fétidos, né? Fedidos, cheio de bactérias e um sangue coagulado, viscoso, grosso, a água. Não é assim que está? Então, as profecias elas estão se cumprindo. Mas Jesus disse que quando nós viéssemos a ouvir, né, guerras, rumores de guerra, fomes, doenças, terremotos, vulcões, etc, 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 ainda não era o fim. Para que nós, a primeira observação que Jesus fala é que nós sejamos vigilantes, estejamos atentos às coisas que estão acontecendo para que nós não venhamos ser enganados. Então, como eu normalmente costumo dizer, não basta somente acreditar em Gênesis ou no Salmo 91 ou um determinado versículo da Bíblia. Ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é uma verdade só e Deus não muda essa verdade. E diante de todo o cenário, todas as catástrofes que nós estamos vivenciando, internas, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, externamente, deixa eu abrir aqui, externamente, seja qual guerra, seja qual área que você esteja passando, né, sendo, tendo sua vida imaculada, né, a sua paz tirada do rumo, enfim. A palavra do Senhor diz para a gente ser forte. Deus não nos prometeu paz nessa terra. Ele disse que nós teríamos aflições e aflições para o nosso crescimento.
Mas em todas elas o Senhor era conosco. Mas existe uma ordem, existe um comando: ser forte, ser corajoso. Eu sou o teu Deus. Sou eu quem te guardo, sou eu que te conduzo. E no livro de Josué isso fica bem claro. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Ele está reforçando aqui. Para teres o cuidado de fazer tudo segundo toda a lei e teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, aqui é que está o segredo de Deus. Farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Gente, percebam, Deus fala isso a Josué, ser forte e corajoso, umas 3 vezes, se eu não me engano, 3, 4 vezes aqui. Isso aqui é um chamativo, uma advertência. Marta, Marta, é Jesus chamando a atenção. Ei, preste atenção nisso, isso aqui é importante. Ele sabia para onde ele estava levando Josué. Josué ia para um caminho de guerra, de batalha, do comando de um povo rebelde. Josué ia para a luta. Quem é que não tem medo da luta, daquilo que desconhece, da batalha? Todos nós temos. Aquele que falar que não é mentira. Mas Deus dá aqui a estratégia para Josué. E qual é a estratégia? Medite nesta palavra de dia e de noite. Para qual objetivo? Cumprir o que ela determina. Seguir os passos, caminhar nela. Aquilo ao qual Deus determinou para Moisés está passando para Josué, ao comando do povo de Israel. É o que Deus está determinando hoje para você, para que você consiga ter direção e comando da sua casa, da sua família, dos seus negócios, dos seus projetos. Deus fala a ser forte e corajoso, beleza. Mas o que vai garantir a tua vitória é a meditação nessa palavra, é a leitura dela. E não só a leitura, é a verbalização dela. Não cesse de falar deste livro. Medita nele de dia e de noite, para que tenham cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E qual é o resultado que nós obtemos? Quando nós buscamos a palavra de Deus, como nós verbalizamos ela, nós fazemos o nosso caminho prosperar e seremos bem-sucedidos. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos estará conosco. Ele estará conosco em todas as lutas, em todas as guerras, em todas as nossas limitações. Ele é conosco, ele será conosco. E isso é tão verdade que, se vocês pararem para analisar bem, tudo que foi feito pela palavra. O mundo foi concebido pela palavra de Deus. Jesus é o verbo vivo. E Jesus não venceu Satanás empunhando espada, não. Jesus venceu Satanás com palavra. Quando ele falou, lança-te daqui, eu te darei todos os reinos do mundo, tentando Jesus, no deserto, nos 40 dias. Jesus não levantou uma espada, não falou, tá amarrado, sai daqui, capeta, bateu o pezinho, jogou água benta, óleo ungido. Não. Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não venceu no silêncio, ele não venceu empunhando uma arma, ele venceu verbalizando a oração,
ela tem que ser verbalizada. Você tem que conhecer a palavra para que quando o dardo inflamado do inimigo, a maldade dos homens ou qualquer coisa vier sobre a sua vida, você tenha por convicção em falar: Senhor, eu tenho cumprido a sua palavra. E eu sei que o Senhor é comigo. O Senhor está comigo por onde quer que andares. Resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Aplica isso, gente. Aplica isso na sua vida, aplica isso na sua casa. Medite nessa palavra. Eu sei que o vídeo está longo, que eu prolonguei muito, mas para um minuto, um tempinho do seu dia. Às vezes a gente não tem tempo nem para respirar. É melhor uns minutos na presença do Senhor do que horas a fio, em angústia, em agonia, dentro de perseguição. Busque a presença do Senhor, porque é Ele quem nos garante. O mundo pode estar em guerra, 1000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas o que te garante que você não vai ser atingido é a presença do Senhor na sua vida. Então não te preocupes com o mundo. Preocupe-se em estar dentro daquilo que o Senhor determinou, dentro da palavra dele. Que o Senhor abençoe vocês grandemente, ilumine os seus passos, abençoe os seus projetos, em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.